E aí galera, aqui é o professor Fabrício Andrade. Hoje vamos estar trabalhando aí com notação científica, de uma maneira bem leve, bem direta, para facilitar nossas atividades aí, ó. As notações científicas, elas são bastante utilizadas em cálculos que envolvem números que representam grandezas ou muito grandes ou grandezas muito pequenas. Por exemplo, para medir o comprimento da circunferência da Terra ou medir a massa de um elétron. Então são grandezas ou muito grandes ou muito pequenas, beleza? Então vamos lá, vamos visualizar aqui, ó, com um exemplo que fica bem tranquilo. Então, para transformar esse número em uma notação científica, vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar a base 10, uma potência de base 10, por números menores do que 10 e maiores do que 1. Ou seja, visualiza aqui, ó. Vamos reescrever um número muito grande ou muito pequeno dessa maneira aqui, ó. Um certo número A multiplicado por uma potência 10, beleza? Que é um 10 elevado a um certo número B, certo? Só que esse A tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então tem que estar aí, ó, entre os intervalos de 1 até 10, mas não igual a 10, beleza? Então tem que ser, ó, maior do que 1 e menor do que 10. Então vamos lá, por exemplo, que número é esse aqui, ó? 6 bilhões e 700 milhões. Como eu faço para escrever esse número de uma maneira mais simplificada? Então eu utilizo a notação científica. Então visualiza aqui, ó. Precisamos encontrar esse número A. Ou seja, quando temos um número aqui, ó, 6 bilhões e 700 milhões, quer dizer que a vírgula dele está onde? Está cá no final do número, né? Beleza? Então, vamos lá, vamos visualizar aqui, ó. Agora, para deixar esse número menor do que 10 e maior do que 1, eu vou ter que movimentar essa vírgula. Agora, bora movimentar aqui, ó. Para onde? Ele tem que vir cá para o 6,7, né? Que 6,7 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, bora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais, né? Então a vírgula ficou aqui. Então o que é que vamos fazer? Vamos pegar esse 6,7 e multiplicar pela potência de base 10. E como eu movimentei aqui, ó, 9 casas, então vai ficar 10 elevado a 9. Bem tranquilo. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó, o 4.000. O 4.000, a vírgula está onde? Está no final do número, né? Então, para deixar esse número, esse 4.000, maior do que 1 e menor do que 10, a vírgula tem que vir para cá, entre o 4 e o 0, né? Então, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, a vírgula agora vai ficar aqui, ó. Então, fica 4, né? 4,0 é 4. Então, visualizando aqui, ó. Então, vou ficar o 4 multiplicado pelo 10 elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque eu movimentei, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, ó, movimentamos a vírgula aqui, ó, para direita. Então, fica o expoente positivo. Então, vamos aqui, ó, seguindo esse outro exemplo. Visualiza. Então, temos aqui, ó, 674.300. Como escrever esse número em notação científica? Vamos deixar esse número maior do que 1 e menor do que 10. Então, como a vírgula está cá no final, ó, então bora visualizar aqui, ó. Quantas casas decimais? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, para ficar 6,7, né? Então, visualizando aí, ó, fica quem? Sobra quem de número aí, ó? 6,743. Então isso aqui está um número menor do que 1 e maior do que 1 e menor do que 10, né? Agora eu movimentei quantas casas decimais para essa vírgula vir parar aqui? Então foi 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então eu multiplico aqui, ó, por 10 elevado a
5. Show de bola, bem tranquilo. Bora para esse próximo exemplo aqui, ó. Pronto. Eu tenho esse número aqui super pequeno, né? 265 aí milésimos. Então bora lá, bora visualizar aqui, ó. Temos que deixar esse número entre 1 e 10, né? Então agora a vírgula tem que vir para cá, né? Se eu colocar aqui fica 26,5, então não, tem que ficar aqui, né? 2,65. Então bora ver aqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais para o número ficar entre 1 e 10. Então que número ficou aí, ó? Ficou 2,65. Agora eu movimentei quantas casas decimais, ó? 1, 2, 3 casas decimais. Então vai ser 10 elevado a, agora visualiza, a menos 3, porque ó, a movimentação das casas decimais foi ao contrário, né? Eu movimentei aí para a esquerda. Quando eu movimento para a esquerda, o número fica, ó, negativo, o expoente fica negativo. Para fixar aqui melhor ainda a ideia, bora lá. Temos esse número aqui super pequeno, beleza? Então vamos lá, ó, visualizar. Para deixar esse número entre 1 e 10, essa vírgula tem que vir o quê? Para frente, para depois do 5 aqui, né? Então bora aqui, visualizar, ó. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então essa vírgula agora vai ficar aqui, né? Então que número é esse? 5. Então, ó, fica 5 multiplicado por 10 elevado a, foram quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ó, preste atenção que movimentou para o lado esquerdo, então vai ser número negativo. Então a potência aí é negativa. Ó, tínhamos um número pequeno e tivemos que aumentar para ele chegar entre 1 e 10, né? Então, ó, negativo. E aqui, ó, tínhamos um número gigantesco e tivemos que diminuir para ele chegar em um número entre 1 e 10, né? Então, ó, o expoente positivo. Então, beleza. É assim que transformamos a notação científica. Valeu!